Durante o terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim sobre Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia lançou um ataque contra Jerusalém e tomou a cidade. Deus permitiu que Jeoaquim caísse nas mãos de Nabucodonosor, junto com alguns dos objetos sagrados do templo. O rei babilônico levou esses tesouros para a terra de Sinar e os colocou no templo de seus próprios deuses. Nabucodonosor então ordenou a Aspenaz, chefe de seus oficiais, que escolhesse um grupo de jovens israelitas, especialmente da família real e de famílias nobres. Esses jovens deveriam ser fisicamente perfeitos, inteligentes, bem educados e rápidos para aprender novos conhecimentos, candidatos ideais para servir no palácio do rei. Eles seriam treinados na língua e na cultura dos babilônios para se prepararem para o serviço real. Como parte desse preparo, o rei lhes forneceu diariamente a melhor comida e vinho de sua própria mesa. Esse período de treinamento duraria 3 anos, após os quais eles seriam apresentados ao rei. Entre os escolhidos estavam 4 jovens da tribo de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. No entanto, o chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Hananias foi chamado de Sadraque. Misael recebeu o nome de Mesaque, e Azarias passou a se chamar Abednego. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, pois isso ia contra suas crenças. Então, ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não consumir essas porções reais. Felizmente, Deus fez com que Daniel encontrasse favor aos olhos do oficial, que tinha grande respeito e consideração por ele. No entanto, o oficial hesitou, dizendo: "Tenho medo do rei, que determinou a alimentação de vocês. Se vocês parecerem mais fracos do que os outros jovens, eu poderei ser responsabilizado e até perder minha vida." Então Daniel procurou Melzar, o encarregado dele e de seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias. Ele propôs um teste simples. "Por favor, permita que comamos apenas vegetais e bebamos apenas água por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comem a comida do rei. A partir disso, decida o que fazer conosco com base no que observar." Melzar concordou e permitiu que seguissem essa dieta por 10 dias. Quando o tempo se completou, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que haviam comido a comida real. Ao ver isso, Melzar decidiu manter a dieta especial para eles, retirando a comida e o vinho do rei e fornecendo apenas vegetais e água. Por causa de sua fidelidade, Deus abençoou esses 4 jovens com sabedoria e grande entendimento. Eles se destacaram no conhecimento, e Daniel ainda recebeu o dom de interpretar visões e sonhos. Quando o período de treinamento terminou, o chefe dos oficiais os apresentou ao rei Nabucodonosor. O rei conversou com eles e percebeu que nenhum dos outros jovens se comparava a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Como resultado, eles foram escolhidos para servir na corte real. Em todas as questões que exigiam sabedoria e discernimento, o rei Nabucodonosor descobriu que Daniel e seus 3 companheiros eram muito superiores, 10 vezes melhores, do que todos os magos, astrólogos e sábios do seu reino. Daniel continuou a servir na corte real até o reinado do rei Ciro. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve uma série de sonhos perturbadores que o deixaram profundamente inquieto e incapaz de dormir. Em busca de respostas, ele convocou seus magos, astrólogos, feiticeiros e estudiosos caldeus, exigindo que explicassem o significado de seus sonhos. Quando eles chegaram, ele disse: "Tive um sonho que me deixou angustiado e preciso entender o que significa." Os caldeus, falando na língua da corte, responderam: "Ó rei, que vivas para sempre.
Por favor, conta-nos o teu sonho e nós o interpretaremos para ti. Mas o rei respondeu: Não consigo lembrar do sonho. Se não me disserdes tanto o sonho quanto o seu significado, enfrentareis um castigo severo. No entanto, se conseguirdes, vos recompensarei com grandes presentes e honras. Agora, digam-me o que sonhei e qual é o seu significado. Mais uma vez, os sábios suplicaram: Se o rei nos contar o sonho, nós daremos a interpretação. Mas Nabucodonosor percebeu a intenção deles. Sei que estais ganhando tempo, porque entendestes que não me lembro do sonho. Esperais me enganar com interpretações falsas, mas não serei iludido. Se sois realmente sábios, revelai o sonho em si. Só então acreditarei que sois capazes de interpretá-lo. Os caldeus responderam ao rei dizendo: Nenhum ser humano na terra pode fazer o que pedes, majestade. Nenhum governante, por mais poderoso que seja, jamais exigiu tal coisa de magos, astrólogos ou estudiosos. O que pedes está além da capacidade humana. Somente os deuses, que não habitam entre os mortais, poderiam revelar tal mistério. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor ficou furioso. Em sua ira, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. O decreto foi enviado, e os soldados começaram a procurar Daniel e seus companheiros para matá-los junto com os outros sábios. Quando Arique, o capitão da guarda real, veio cumprir a ordem, Daniel respondeu com sabedoria e calma. Ele perguntou a Arique por que o rei fez um decreto tão severo e urgente. Arique então explicou a situação a Daniel. Ao ouvir isso, Daniel foi imediatamente até o rei e pediu mais tempo, garantindo que revelaria o significado do sonho. Em seguida, voltou para casa e contou a Hananias, Misael e Azarias sobre o ocorrido. Juntos, oraram e suplicaram pela misericórdia de Deus, pedindo que ele lhes revelasse o mistério para que não morressem com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Deus revelou o mistério a Daniel em uma visão. Tomado por gratidão, Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo: Bendito seja o nome de Deus para sempre, pois somente Ele possui sabedoria e poder. Ele controla o tempo, levanta reis e os remove. Ele concede sabedoria aos que buscam e conhecimento aos que compreendem. Ele revela coisas ocultas e misteriosas, pois vê o que está nas trevas, e a luz habita com ele. Dou-te graças e louvor, ó Deus de meus antepassados, pois me concedeste sabedoria e força. Respondeste às nossas orações e nos revelaste o sonho do rei. Sem demora, Daniel procurou Arique, o oficial encarregado da execução dos sábios da Babilônia. Ele disse: Não os mates. Leva-me ao rei e eu revelarei o significado do seu sonho. Arique rapidamente levou Daniel diante de Nabucodonosor e anunciou: Encontrei um homem entre os cativos de Judá que pode explicar o sonho do rei. O rei se voltou para Daniel, também conhecido como Beltesazar, e perguntou: És realmente capaz de me dizer o que sonhei e o que isso significa? Diante do rei, Daniel respondeu: Nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho pode revelar o segredo que pediste, mas há um Deus no céu que revela mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos dias vindouros. O teu sonho e as visões que tiveste enquanto estavas deitado são um vislumbre do futuro. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado por possuir mais sabedoria do que os outros. Em vez disso, Deus o revelou para o bem daqueles que buscam entendimento, para que tu, ó Rei, possas compreender o significado do teu sonho e os pensamentos que inquietaram o teu coração. Daniel continuou: Majestade, no teu sonho, viste uma estátua gigantesca, uma imagem de grande esplendor e aparência aterradora.
A cabeça da estátua era de ouro puro, seu peito e braços eram de prata, seu ventre e coxas eram de bronze, suas pernas eram de ferro e seus pés eram uma mistura de ferro e barro. Enquanto observavas, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas, e atingiu os pés da estátua, despedaçando-os. Então, toda a estrutura, ferro, barro, bronze, prata e ouro, desmoronou em pó, como a palha numa eira de verão. O vento levou tudo embora, sem deixar vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse foi o teu sonho, e agora explicarei seu significado. Ó Rei, tu és o mais poderoso dos governantes. O Deus do céu te concedeu domínio, poder e glória. Ele colocou sob o teu governo todas as pessoas, animais e aves, tornando-te a autoridade suprema. Tu representas a cabeça de ouro na visão. No entanto, após o teu reinado surgirá outro reino, inferior ao teu. Depois, um terceiro reino, representado pelo bronze, tomará o poder e governará sobre toda a terra. Em seguida, um quarto reino aparecerá, forte como o ferro. Assim como o ferro despedaça e quebra tudo pelo caminho, esse reino esmagará e subjugará todos os outros. Os pés e os dedos que viste feitos de ferro e barro representam um reino dividido. Ele terá a força do ferro, mas também a fragilidade do barro. Algumas partes do reino serão fortes, enquanto outras serão fracas. A mistura de ferro e barro também simboliza que as pessoas nesse reino tentarão se unir, mas não conseguirão permanecer juntas, assim como o ferro e o barro não se misturam. Daniel continuou: durante o reinado desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Diferente dos impérios terrestres que vieram antes, esse reino não será entregue a outro povo. Pelo contrário, ele esmagará e acabará com todos os outros reinos, mas permanecerá para sempre. A pedra que viste, cortada da montanha sem o auxílio de mãos humanas, que despedaçou a estátua, é um sinal disso. O grande Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. Este sonho é verdadeiro e sua interpretação é certa. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra, honrando Daniel. Ordenou que lhe fossem oferecidos presentes e incenso. Então disse: de fato, o teu Deus está acima de todos os deuses. É o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios. Somente ele poderia ter te feito conhecer esse segredo. O rei, então, elevou Daniel a uma posição de grande poder, concedendo-lhe muitos presentes e nomeando-o governador de toda a província da Babilônia. Além disso, fez dele o chefe supremo de todos os sábios do reino. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para administrarem os assuntos da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte real. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor ordenou a construção de uma enorme estátua de ouro, com cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou um decreto convocando todos os altos funcionários, príncipes, governadores, comandantes militares, juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados e governantes das províncias para comparecerem à cerimônia de dedicação da estátua. Obedecendo à ordem do rei, todos esses oficiais se reuniram no local onde a estátua dourada havia sido erguida. Ali, aguardavam o próximo comando de Nabucodonosor. Então um arauto real proclamou em alta voz: povos de todas as nações e línguas, prestem atenção a esta ordem. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, flauta, harpa, lira, saltério e toda espécie de música, devereis cair de joelhos e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Quem não se prostrar e adorá-la será imediatamente lançado em uma fornalha ardente. Assim, quando a música foi tocada, pessoas de todas as nações e línguas se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro, cumprindo o decreto do rei.
No entanto, alguns caldeus se aproximaram do rei para fazer uma denúncia. Disseram: Ó rei Nabucodonosor, que vivas para sempre. Tu decretaste que todos que ouvirem o som da trombeta, flauta, harpa, lira, saltério e toda espécie de música devem se prostrar e adorar a estátua de ouro. Também disseste que quem não o fizer será lançado em uma fornalha ardente. Mas há certos judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tu nomeaste para administrar a província da Babilônia. Esses homens não têm nenhum respeito por ti, ó rei. Eles não servem os teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que mandaste erguer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso. Em um acesso de ira, ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos à sua presença. Quando os três chegaram, o rei lhes perguntou: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que recusais servir os meus deuses e adorar a estátua de ouro que ergui? Eu lhe darei mais uma chance. Quando ouvirem o som da trombeta, flauta, harpa, lira, saltério e todo tipo de música, se prostrarem e adorarem a imagem que fiz, tudo ficará bem. Mas se recusarem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E me digam, que Deus poderia salvá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram diante do rei e responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender nesta questão. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar, e ele nos livrará do teu poder, ó rei. Mas ainda que ele não nos salve, saiba disto: jamais serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso. Seu rosto se transformou de ira contra eles. Tomado de raiva, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Depois, mandou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem no fogo. Os 3 homens foram amarrados ainda vestidos com suas túnicas, calças, turbantes e outras roupas, e lançados no meio das chamas ardentes. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que o fogo consumiu e matou os próprios soldados que os levaram até lá. Enquanto isso, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram, ainda amarrados dentro do fogo. Então, algo incrível aconteceu. De repente, o rei Nabucodonosor se levantou espantado. Virou-se para seus conselheiros e perguntou: Não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas o rei, com os olhos arregalados de surpresa, disse: Vejam, eu vejo 4 homens andando livres no fogo. Eles não estão feridos e o quarto parece um ser divino. Então, Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham para cá. Sem hesitar, os 3 homens saíram do fogo sem nenhum ferimento. Admirados, os oficiais reunidos, príncipes, governadores, líderes militares e conselheiros reais, olharam incrédulos. O fogo não havia deixado marca alguma neles, nenhum fio de cabelo estava queimado, suas roupas permaneciam intactas e nem mesmo o cheiro de fumaça havia neles. Então, Nabucodonosor declarou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para salvar seus fiéis servos, que desafiaram minha ordem e preferiram arriscar a vida a adorar qualquer outro Deus além do seu. Por isso, decreto que qualquer pessoa de qualquer nação ou língua que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será severamente punida, e sua casa será destruída, pois nenhum outro Deus tem o poder de salvar como este. Após esse evento milagroso, o rei elevou Sadraque, Mesaque e Abednego a posições ainda mais altas na província da Babilônia. Mais tarde, o rei Nabucodonosor enviou uma mensagem a todos os povos, nações e línguas do mundo: Que a paz seja multiplicada a todos vocês.
Sinto-me obrigado a proclamar os grandes sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou diante dos meus olhos. Seus milagres são verdadeiramente extraordinários e seu poder não tem limites. Seu reino permanece para sempre e seu domínio se estende de geração em geração. Eu, o rei Nabucodonosor, vivia em paz e prosperidade no meu palácio quando tive um sonho que me encheu de medo. As visões que vi enquanto estava deitado me perturbaram profundamente e não consegui me livrar da inquietação. Então ordenei que todos os sábios da Babilônia viessem à minha presença, na esperança de que pudessem interpretar o significado do meu sonho. Um por um, chegaram os magos, astrólogos, caldeus e adivinhos, e compartilhei o sonho com eles. Mas apesar de seu conhecimento, nenhum deles conseguiu interpretá-lo. Finalmente, Daniel, também conhecido como Beltesazar, um nome que lhe foi dado em homenagem ao meu Deus, veio até mim. Eu sabia que ele era diferente, pois o Espírito dos deuses santos estava nele. Confiando em sua sabedoria, disse-lhe: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos deuses santos está em você e que nenhum mistério é grande demais para ser revelado. Diga-me o significado do meu sonho. Em minha visão, vi uma grande árvore no centro da terra, cuja altura chegava até os céus. Ela era forte e majestosa. Seus galhos se estendiam tão longe que podiam ser vistos de todas as partes do mundo. Suas folhas eram verdes e belas, e ela dava muitos frutos, fornecendo alimento para todos. Os animais se abrigavam à sua sombra, as aves faziam ninho em seus galhos, e toda criatura viva era sustentada por ela. Enquanto eu estava deitado, tive outra visão. Vi um mensageiro divino, um ser santo, descendo do céu. Ele falou em voz alta, declarando: derrubem a grande árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Que os animais que estavam debaixo dela fujam e que as aves voem para longe, mas deixem o tronco e suas raízes no chão, amarrado com faixas de ferro e bronze, cercado pela grama do campo, que seja molhado pelo orvalho do céu e compartilhe a erva da terra com os animais selvagens. Tirem seu coração humano e deem-lhe um coração de animal. Que essa condição dure por 7 tempos. Esta sentença foi decretada pelos vigilantes, e os santos proclamaram sua decisão, para que todos saibam que o Altíssimo governa sobre os reinos humanos. Ele dá poder a quem deseja, até mesmo ao mais humilde dos homens. Eu, o rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Agora, Beltesazar, diga-me o que ele significa. Nenhum dos sábios do meu reino conseguiu explicá-lo, mas sei que você pode, pois o Espírito dos deuses santos está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou em silêncio por muito tempo, profundamente angustiado com a visão. Percebendo sua preocupação, o rei o tranquilizou, dizendo: Beltesazar, não deixe que este sonho ou seu significado o perturbe. Beltesazar então respondeu: Meu senhor, que este sonho se aplique àqueles que te odeiam e que sua interpretação seja para os teus inimigos. A árvore que viste em teu sonho, aquela que cresceu alta e forte, alcançando os céus e visível em toda a terra, com suas folhas verdejantes, seus frutos abundantes e o abrigo que oferecia aos animais e às aves, representa a ti, ó rei. Tu te tornaste poderoso, tua força alcançou os céus, e teu domínio se estendeu até os confins da terra. Mas também viste que um mensageiro divino desceu do céu e ordenou que a árvore fosse cortada e destruída, embora seu tronco e suas raízes permanecessem no chão, presos com correntes de ferro e bronze, cercados pela grama do campo. Seria molhada pelo orvalho do céu e viveria entre os animais selvagens até que 7 tempos se passassem. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo pronunciou contra ti. Serás expulso da sociedade humana e viverás entre os animais selvagens.
Comerás capim como um boi e serás banhado pelo orvalho do céu. Isso continuará por 7 tempos, até que reconheças que é o Altíssimo quem governa sobre os reinos do mundo e dá o poder a quem ele deseja. Quanto ao tronco e às raízes deixadas no chão, isso significa que teu reino te será devolvido assim que reconheças que é o céu que governa sobre tudo. Portanto, ó rei, aceita meu conselho. Abandona teus pecados e faz o que é correto. Mostra misericórdia aos pobres e talvez então tua prosperidade dure por mais tempo. Tudo aconteceu exatamente como havia sido predito. 1 ano depois, o rei Nabucodonosor estava caminhando no terraço do seu palácio na Babilônia, admirando seu reino. Disse a si mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha própria força e para a minha glória? Mas antes que ele terminasse de falar, uma voz veio do céu declarando: Rei Nabucodonosor, teu reino foi tirado de ti. Serás expulso da sociedade humana e viverás entre os animais selvagens. Comerás capim como um boi, e 7 tempos se passarão até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele deseja. Naquele exato momento, a profecia se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do meio do seu povo. Viveu no deserto, comendo capim como um boi, e seu corpo foi banhado pelo orvalho do céu. Com o tempo, seu cabelo cresceu como penas de águia e suas unhas se tornaram como garras de pássaro. Mas quando o tempo determinado passou, eu, Nabucodonosor, finalmente levantei meus olhos para o céu e minha sanidade foi restaurada. Louvei e honrei o Altíssimo que vive para sempre. Seu reino é eterno, durando de geração em geração. Diante dele, todos os povos da terra são como nada. Ele faz o que deseja nos céus e entre os homens, e ninguém pode questionar sua vontade. Naquele mesmo instante, minha mente foi restaurada, e com ela, minha honra e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres voltaram a me procurar, e fui restabelecido como rei, com ainda mais majestade do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, honro e glorifico o Rei dos céus. Suas obras são verdadeiras, seus juízos são justos, e ele tem o poder de humilhar qualquer um que ande com orgulho. Algum tempo depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres. Enquanto bebia vinho com eles, ordenou: tragam as taças de ouro e prata que meu pai, Nabucodonosor, tomou do templo em Jerusalém. Que meus príncipes, minhas esposas e minhas concubinas bebam nelas. Então trouxeram os vasos sagrados do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus convidados beberam neles. Enquanto bebiam, exaltaram seus ídolos, deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas naquele exato momento, uma mão misteriosa apareceu. Seus dedos começaram a escrever no reboco da parede, perto do candelabro do palácio real. Belsazar observou em choque enquanto a mão se movia pela parede. Seu rosto empalideceu, o medo tomou conta dele, e suas pernas tremeram tanto que seus joelhos batiam um no outro. Desesperado, o rei gritou para chamar seus astrólogos, feiticeiros e sábios. Ele declarou: quem puder ler esta escrita e explicar seu significado será vestido com um manto de púrpura real, receberá uma corrente de ouro no pescoço e será o 3º governante mais poderoso do reino. Um por um, os sábios do rei tentaram interpretar a mensagem, mas nenhum deles conseguiu decifrar a escrita ou explicar seu significado. Isso apenas aumentou o medo de Belsazar. Seu rosto ficou ainda mais sombrio de preocupação e seus nobres permaneceram em silêncio, sem saber o que fazer. Enquanto o rei e seus nobres estavam atônitos, a rainha entrou no salão do banquete, tendo ouvido o que estava acontecendo. Ela falou com confiança: ó rei, que vivas para sempre. Não deixes que isso te perturbe, nem escureça teu semblante com medo.
Há um homem em teu reino que possui o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, o rei Nabucodonosor, ele foi conhecido por sua sabedoria extraordinária, entendimento e discernimento, uma sabedoria tão grande quanto a dos deuses. Por sua incrível capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e desvendar mistérios, teu pai o nomeou chefe de todos os magos, astrólogos e adivinhos. Esse homem é Daniel, a quem o rei chamou de Beltesazar. Manda chamá-lo agora, e ele te revelará o significado desta escrita. Imediatamente Daniel foi levado à presença do rei Belsazar. O rei olhou para ele e disse: És tu, Daniel, um dos exilados de Judá que meu pai trouxe de Jerusalém? Ouvi falar de ti, de que o espírito dos deuses está em ti, e que possuis sabedoria, discernimento e entendimento extraordinários. Meus sábios e astrólogos já tentaram ler esta escrita e explicar seu significado, mas nenhum deles conseguiu. Mas também ouvi que és capaz de interpretar sinais e resolver mistérios. Se conseguires ler esta escrita e me dizer o que significa, te vestirei com um manto real de púrpura. Colocarei uma corrente de ouro em teu pescoço e te farei o terceiro governante mais poderoso do reino. Daniel ficou diante do rei e respondeu: Guarda teus presentes para ti mesmo e dá tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a escrita e te direi seu significado. Ó rei, o Deus Altíssimo concedeu a teu pai, Nabucodonosor, um grande reino, junto com poder, glória e honra. Por causa da majestade que lhe foi dada, pessoas de todas as nações, línguas e terras o temiam. Ele tinha autoridade absoluta, podia executar quem quisesse, poupar quem desejasse, exaltar alguns ao poder e rebaixar outros. Mas quando Nabucodonosor se tornou arrogante e endureceu seu coração com orgulho, foi destituído do trono e sua glória real lhe foi tirada. Ele foi expulso da sociedade humana. Sua mente se tornou como a de um animal e viveu entre os animais selvagens. Comeu capim como um boi e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que finalmente reconheceu que somente o Deus Altíssimo tem poder sobre os reinos dos homens e nomeia governantes conforme sua vontade. No entanto, tu, Belsazar, seu filho, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Pelo contrário, exaltaste a ti mesmo contra o Senhor dos céus. Pegaste os vasos sagrados do seu templo, e tu, junto com teus nobres, tuas esposas e concubinas, os usaste para beber vinho. Louvastes ídolos mortos, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem e não entendem. Mas não honraste o único Deus verdadeiro, aquele que sustenta tua vida e controla teu destino. Naquele momento, uma mão misteriosa apareceu e escreveu uma mensagem na parede. As palavras inscritas foram: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Este é o significado delas. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs um fim a ele. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Ao ouvir isso, o rei Belsazar ordenou que Daniel fosse vestido com um manto real de púrpura, uma corrente de ouro fosse colocada em seu pescoço e uma proclamação fosse feita, declarando-o o terceiro governante mais poderoso do reino. Porém, naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto e Dário, o Medo, assumiu o controle do império aos 62 anos. Logo depois, Dário reorganizou o reino, nomeando 120 governadores para supervisionar diferentes regiões. Acima deles, colocou 3 altos oficiais, sendo Daniel o mais destacado entre eles. Sua sabedoria e integridade eram incomparáveis, e o rei até considerou dar-lhe autoridade sobre todo o império. No entanto, os outros oficiais e governantes ficaram com inveja da influência de Daniel. Procuraram qualquer falha para acusá-lo.
mas ele era honesto, diligente e sem culpa. Finalmente, perceberam que a única forma de incriminá-lo seria através de sua fé, dizendo entre si: a única maneira de acusá-lo é criar uma lei que vá contra sua devoção ao seu Deus. Os altos oficiais e governantes reuniram-se diante do rei Dário e, bajulando-o, disseram: que o rei viva para sempre. Todos os líderes do reino, governadores, príncipes, conselheiros e comandantes, concordaram com uma nova lei. Propomos que pelos próximos 30 dias ninguém tenha permissão para orar ou fazer qualquer pedido a qualquer deus ou pessoa, exceto a ti, ó rei. Quem desobedecer deve ser lançado na cova dos leões. Eles pressionaram o rei para assinar o decreto, de modo que não pudesse ser revogado, pois as leis dos medos e persas eram imutáveis. Sem perceber suas verdadeiras intenções, o rei Dário aprovou o decreto e o tornou lei. Quando Daniel soube do novo decreto, permaneceu fiel às suas crenças. Como sempre, foi para sua casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e ajoelhou-se 3 vezes ao dia para orar e agradecer a Deus. Seus inimigos, sabendo que ele não abandonaria sua fé, reuniram-se e o pegaram em flagrante enquanto orava. Eles foram imediatamente ao rei e questionaram: não assinaste uma lei determinando que qualquer pessoa que orasse a qualquer deus ou homem, além de ti, por 30 dias, deveria ser lançada na cova dos leões? O rei confirmou: sim, o decreto está em vigor e, segundo a lei dos medos e persas, não pode ser alterado. Então acusaram Daniel, dizendo: Daniel, um dos cativos de Judá, não dá atenção a ti, ó rei, nem ao teu decreto. Ele continua orando 3 vezes ao dia, desafiando abertamente a tua ordem. Ao ouvir isso, o rei ficou muito angustiado e se arrependeu da sua decisão. Determinado a encontrar uma maneira de salvar Daniel, passou o dia inteiro tentando revogar a ordem. No entanto, os oficiais vieram lembrá-lo: Majestade, lembra-te de que, segundo as leis dos medos e persas, nenhum decreto do rei pode ser alterado. Sem outra opção, o rei deu a ordem, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Antes que a entrada fosse selada, o rei lhe disse: que o Deus a quem serves fielmente te livre. Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada da cova, e o rei a selou com seu selo real e o dos seus nobres, garantindo que ninguém alterasse o destino de Daniel. Naquela noite, o rei voltou ao palácio, mas estava tão angustiado que não quis comer nem ouvir música. O sono o abandonou enquanto se preocupava com Daniel. Ao amanhecer, correu até a cova dos leões. Quando chegou, chamou com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, foi o teu Deus, a quem serves fielmente, capaz de te salvar dos leões? Para alívio do rei, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me fizeram mal. Ele me achou inocente diante dele, e também não cometi nenhum erro contra ti, ó rei. O rei ficou imensamente feliz ao ouvir a voz de Daniel e ordenou imediatamente que ele fosse retirado da cova. Quando Daniel foi levantado, não havia nele nenhum ferimento, pois confiara em seu Deus. Então, o rei deu outra ordem. Aqueles que haviam acusado Daniel foram lançados na cova dos leões, junto com suas famílias. Os leões os atacaram de imediato, esmagando seus ossos antes mesmo de tocarem o chão. Depois de testemunhar esse milagre, o rei Dário enviou uma proclamação a todos os povos e línguas do seu vasto reino, dizendo: que a paz seja abundante. Decreto que, em todo o meu reino, todos devem reverenciar e temer o Deus de Daniel. Ele é o único Deus verdadeiro e vivo, imutável e eterno. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio durará para sempre. Ele é o libertador e salvador, aquele que realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem salvou Daniel do poder dos leões.
Por causa de sua fé inabalável, Daniel continuou a prosperar durante o reinado de Dário e, mais tarde, sob o rei Ciro da Pérsia. No primeiro ano do reinado do rei Belsazar na Babilônia, Daniel teve um sonho profético repleto de visões poderosas. Ele registrou tudo o que viu, explicando seu significado. Ele disse: "Na minha visão durante a noite, vi os 4 ventos do céu agitando o imenso mar. Então, 4 grandes feras surgiram das águas, cada uma diferente da outra. A primeira criatura era como um leão, mas tinha asas de águia. Observei enquanto suas asas foram arrancadas, e ela foi levantada do chão para ficar em pé como um homem. Foi-lhe dado um coração humano. Enquanto eu continuava olhando, apareceu uma segunda besta semelhante a um urso. Ela estava levantada de um lado e tinha 3 costelas na boca entre os dentes. Uma voz lhe disse: "Levanta-te e devora muita carne." Depois disso, vi outra criatura parecida com um leopardo. Ela tinha 4 asas nas costas, como as de um pássaro, e possuía 4 cabeças. Foi-lhe dada autoridade e poder. Então, em minha visão da noite, vi uma 4ª besta, mais terrível e poderosa do que as outras. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais esmagava e destruía tudo em seu caminho, pisoteando o que restava. Diferente das anteriores, essa era única e possuía 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, outro chifre menor surgiu entre eles. 3 dos chifres originais foram arrancados para dar lugar a ele. Esse novo chifre tinha olhos como os de um ser humano e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que tronos foram colocados e o ancião de dias tomou o seu assento. Sua roupa era branca como a neve e seu cabelo puro como lã. Seu trono ardia em chamas e suas rodas brilhavam com um fogo intenso. Um rio de fogo fluía diante dele. Milhares e milhares o serviam e dezenas de milhares, além de contagem, estavam diante dele. O tribunal foi estabelecido e os livros foram abertos para o julgamento. Continuei assistindo, intrigado pelas palavras arrogantes ditas pelo pequeno chifre. Então, vi quando a 4ª besta foi morta, seu corpo completamente destruído e lançado no fogo. Quanto às outras bestas, seu poder foi tirado, mas foi-lhes concedido um tempo para continuar existindo. Na minha visão daquela noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi levado à sua presença. A ele foi dada autoridade, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio será eterno e nunca será destruído. Ao ver essas visões, fiquei profundamente angustiado e meu espírito estava inquieto. Aproximei-me de um dos que estavam ali e perguntei o significado de tudo o que tinha visto. Ele me explicou. As 4 grandes bestas representam 4 reis que se levantarão na terra. Mas no final, o povo santo do Altíssimo receberá o reino e o possuirá para sempre, por toda a eternidade. Quis entender mais sobre a 4ª besta, tão diferente das outras, tão terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, esmagando e devorando tudo ao seu redor e pisoteando o que restava. Também perguntei sobre os 10 chifres em sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu, diante do qual 3 caíram. Esse chifre tinha olhos e uma boca que falava com grande arrogância e parecia mais forte que os outros. Continuei observando enquanto o pequeno chifre fazia guerra contra o povo santo de Deus, vencendo-os. Isso durou até que o ancião de dias chegou, trazendo julgamento a favor dos santos do Altíssimo. Quando o tempo determinado chegou, eles receberam o reino e tomaram posse dele. Então a interpretação me foi dada. A 4ª besta representa o 4º reino sobre a terra. Será diferente de todos os outros reinos, consumirá o mundo inteiro, esmagando-o e destruindo-o. Os 10 chifres representam 10 reis que surgirão desse reino. Depois deles, outro governante se levantará, diferente dos anteriores, e derrubará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo,
Oprimirá o povo santo de Deus e tentará mudar tempos e leis. Os santos estarão sob seu domínio por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas no fim o julgamento será pronunciado contra ele. Seu poder será tirado e completamente destruído para sempre. Então, o reino eterno, de grandeza e domínio sobre toda a terra, será dado aos santos, o povo do Altíssimo. Seu reino durará para sempre, e todos os governantes o servirão e obedecerão. Assim terminou a visão. Quanto a mim, Daniel, fiquei profundamente perturbado com tudo o que vi. Meus pensamentos me inquietaram, e minha expressão mudou, mas guardei tudo para mim, refletindo sobre isso em meu coração. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, recebi outra visão, seguindo a que já havia tido. Nessa visão, me vi na cidadela de Suzã, localizada na província de Elão. Ao olhar ao redor, eu estava junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro em pé junto ao rio. Ele tinha 2 chifres, ambos altos, mas um cresceu mais que o outro, e o maior surgiu depois. O carneiro investia contra o oeste, o norte e o sul, dominando tudo em seu caminho. Nenhuma criatura podia resistir a ele, e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que queria e se tornava cada vez mais forte. Enquanto eu refletia sobre isso, de repente, um bode surgiu do oeste, movendo-se tão rápido que seus pés nem tocavam o chão. Esse bode tinha um único chifre proeminente entre os olhos. Ele avançou furiosamente contra o carneiro de 2 chifres que eu tinha visto junto ao rio. Cheio de ira, o bode atacou o carneiro, quebrando ambos os seus chifres. O carneiro não teve força para resistir e foi derrubado ao chão, sendo pisoteado. Ninguém pôde salvá-lo do poder do bode. O bode tornou-se extremamente poderoso, mas no auge de sua força, seu grande chifre foi quebrado. Em seu lugar, surgiram 4 chifres notáveis, apontando para os 4 cantos da terra. De um desses chifres, surgiu um pequeno chifre que cresceu em força, estendendo sua influência para o sul, para o leste e para a terra gloriosa. Esse pequeno chifre se tornou tão poderoso que desafiou até os exércitos do céu, derrubou algumas das estrelas e as pisoteou. Ele se exaltou contra o príncipe do exército celestial, interrompendo os sacrifícios diários e profanando o santuário sagrado. Por causa da rebelião, o chifre recebeu autoridade sobre as ofertas diárias e lançou a verdade por terra, prosperando em tudo o que fazia. Enquanto eu continuava observando, ouvi 2 seres celestiais conversando. Um perguntou ao outro: "Por quanto tempo durará esta visão? Sobre o fim dos sacrifícios diários, a rebelião que causa desolação e a profanação do santuário e do povo?" O outro respondeu: "Durará 2300 dias, e então o santuário será purificado." Depois de ver essa visão, eu, Daniel, procurei entender seu significado. Enquanto refletia sobre isso, de repente, alguém com aparência de homem apareceu diante de mim. Então, ouvi uma voz vinda do rio Ulai que dizia: "Gabriel, explique a visão a este homem." Quando Gabriel se aproximou, o medo me dominou e caí com o rosto em terra. Mas ele disse: "Escute com atenção, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim." Enquanto ele falava, entrei em um sono profundo com o rosto no chão. Mas ele me tocou e me ajudou a ficar de pé. Então disse: "Vou revelar o que acontecerá no fim desses eventos, pois o tempo determinado para o cumprimento está próximo. O carneiro com 2 chifres que viste representa os reis da Média e da Pérsia. O bode simboliza o reino da Grécia, e seu grande chifre é seu primeiro grande rei. Mas quando esse chifre foi quebrado, surgiram 4 reinos em seu lugar. No entanto, esses 4 reinos não terão a mesma força do primeiro. Perto do fim desses reinos, quando a rebelião atingir seu auge, surgirá um rei implacável, habilidoso em engano e intriga. Ele será poderoso,
mas não por sua própria força, e causará destruição em uma escala sem precedentes. Ele terá sucesso em seus planos, arruinando tanto os poderosos quanto o povo santo. Com sua astúcia, fará com que a mentira prospere e se tornará arrogante em seu coração. Enganará muitos sob aparência de paz, mas no fim ousará desafiar o príncipe dos príncipes. No entanto, será destruído, não por mãos humanas. A visão das tardes e manhãs que te foi revelada é verdadeira, mas sela essa visão, pois se refere a um tempo distante. Depois de ver tudo isso, eu, Daniel, fiquei tão abalado que desmaiei e permaneci doente por vários dias. Finalmente, me recuperei e voltei a cumprir minhas funções a serviço do rei. Mas a visão me deixou profundamente perturbado. Ninguém ao meu redor conseguia entender seu significado. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi nomeado governante sobre o reino dos caldeus, eu, Daniel, estudei as Escrituras. Ao ler os escritos do profeta Jeremias, compreendi que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Ao perceber isso, voltei-me ao Senhor Deus em oração sincera e súplicas, jejuando com tristeza, vestido de pano de saco e coberto de cinzas. Derramei meu coração diante do Senhor, confessando: ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e mostra misericórdia àqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Pecamos, agimos perversamente e nos afastamos das tuas leis e juízos. Ignoramos as palavras dos teus profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Ó Senhor, tu és justo, mas estamos cobertos de vergonha, tanto o povo de Judá e Jerusalém, quanto todo Israel, seja perto ou espalhado em terras distantes. Carregamos essa vergonha porque pecamos contra ti. Nossos reis, príncipes e antepassados também compartilham dessa desonra, pois todos nos afastamos de ti. No entanto, tu, Senhor nosso Deus, és cheio de misericórdia e perdão, mesmo quando nos rebelamos contra ti. Ignoramos a tua voz e recusamos seguir as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. De fato, todo Israel quebrou a tua lei, afastando-se e recusando-se a te ouvir. Por isso, a maldição escrita na lei de Moisés, teu servo, caiu sobre nós, pois pecamos contra ti. Cumpriste as advertências que falaste contra nós e contra nossos governantes, trazendo grande calamidade sobre nós. Nunca antes, sob todo o céu, aconteceu algo como o que ocorreu com Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, todos esses desastres vieram sobre nós. E mesmo assim, não nos voltamos sinceramente a ti em oração. Não nos arrependemos dos nossos pecados, nem buscamos compreender a tua verdade. Por essa razão, permitiste que o julgamento viesse sobre nós. Ainda assim, em tudo o que fizeste, permaneceste justo e reto, pois nos recusamos a obedecer à tua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, tu que tiraste teu povo do Egito com mão poderosa e tornaste teu nome grande ao longo da história, confessamos, pecamos, agimos perversamente. Ó Senhor, em tua justiça, suplico a ti, afasta tua ira e tua indignação de Jerusalém, tua cidade santa. Por causa dos nossos pecados e da maldade dos nossos antepassados, Jerusalém e teu povo tornaram-se um opróbrio para os que nos cercam. Agora, ó Deus, ouve a oração do teu servo e a minha súplica sincera. Faze brilhar o teu rosto sobre o teu santuário, que está em ruínas, por amor ao teu grande nome. Ó meu Deus, escuta e atende. Abre teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não fazemos esse pedido por nossa justiça, mas por tua infinita misericórdia. Ó Senhor, ouve-nos. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, age e não demores. Por amor a ti mesmo, meu Deus, faze isso por tua cidade e por teu povo que levam o teu nome.
Enquanto eu ainda orava, confessando meus pecados e os pecados do meu povo Israel, e suplicando diante do Senhor meu Deus pelo seu santo monte, algo incrível aconteceu. Ainda estava falando em oração quando Gabriel, aquele que eu havia visto na minha visão anterior, veio a mim repentinamente, voando rapidamente. Ele me alcançou no momento do sacrifício da tarde. Então, aproximou-se de mim e disse: Daniel, vim para te dar sabedoria e entendimento. Desde o momento em que começaste a orar, foi dada uma ordem e eu vim para te revelar isso, porque és muito amado. Portanto, presta atenção e compreende esta visão. 70 semanas foram determinadas para o seu povo e a cidade santa, a fim de pôr fim à transgressão, dar um fim ao pecado, expiar a iniquidade e estabelecer a justiça eterna. Esse período também confirmará a profecia e ungirá o Santíssimo. Saiba disto: desde o momento em que for dado o decreto para reconstruir Jerusalém até a chegada do Messias, o príncipe haverá 7 semanas mais 62 semanas. Durante esse tempo, as ruas e os muros serão reconstruídos mesmo em meio a tempos difíceis. Depois dessas 62 semanas, o Messias será cortado, mas não por causa de qualquer erro seu. Então, o povo de um governante que virá destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá como uma enchente, e a destruição continuará até o fim da guerra. Esse governante firmará uma forte aliança com muitos por uma semana, mas na metade dessa semana ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas. Devido à grande corrupção, a desolação tomará a terra e permanecerá assim até que o tempo determinado para o juízo se cumpra. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi dada uma revelação a Daniel, também conhecido como Beltesazar. A mensagem era verdadeira, mas seu cumprimento estava distante. Daniel compreendeu a visão e seu significado. Naquele tempo, ele lamentou por 3 semanas inteiras. Não comeu alimentos ricos, evitou carne e vinho, e não usou óleos ou loções, até que as 3 semanas tivessem se passado. No 24º dia do 1º mês, eu estava à beira do grande rio, o Hidekel. Quando olhei para cima, vi diante de mim uma figura impressionante. Ele vestia um manto de linho e usava um cinto de ouro puro de Ufaz em sua cintura. Seu corpo brilhava como uma pedra preciosa, seu rosto reluzia como um relâmpago e seus olhos ardiam como tochas flamejantes. Seus braços e pernas brilhavam como bronze polido e sua voz era poderosa como o som de uma grande multidão falando ao mesmo tempo. Eu, Daniel, fui o único que viu essa visão. Os homens que estavam comigo não puderam vê-la, mas um grande temor tomou conta deles, e eles fugiram para se esconder. Fiquei sozinho e dominado pela visão. Toda a minha força se esvaiu, e senti como se toda a minha vitalidade tivesse desaparecido. Fiquei sem energia. Então ouvi sua voz, e assim que a ouvi, caí em um sono profundo e impotente, com o rosto no chão. De repente, senti uma mão me tocar, levantando-me para minhas mãos e joelhos. Então a figura falou: Daniel, você é muito amado. Preste atenção às minhas palavras e fique de pé, pois fui enviado a você. Enquanto ele falava, levantei-me tremendo de reverência. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu entender e se humilhou diante de Deus, suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Porém, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas então Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio, e eu pude permanecer ali com os reis da Pérsia. Agora vim para ajudá-lo a entender o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois essa visão fala de eventos que ainda estão por vir. Enquanto ele falava, abaixei meu rosto para o chão e fiquei sem palavras. Então, alguém com aparência humana tocou meus lábios. Naquele momento consegui falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu senhor,
Essa visão me sobrecarregou de tristeza e não tenho mais forças. Como pode alguém como eu, seu servo, sequer falar com você? Sinto-me completamente fraco e mal consigo respirar. Mais uma vez, alguém com aparência humana me tocou e senti minha força retornar. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Não tenha medo. A paz esteja com você. Seja forte. Sim, seja forte. Enquanto ele falava, fui fortalecido e disse: Meu senhor, fale, pois agora tenho força. Então ele continuou: Você entende por que eu vim até você? Agora preciso voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e depois virá o príncipe da Grécia. Mas antes de partir, revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. O único que está comigo nesta batalha é Miguel, seu príncipe. No primeiro ano de Dário, o medo, estive ao lado dele para apoiá-lo e fortalecê-lo. Agora direi a verdade. 3 reis ainda se levantarão na Pérsia, e o quarto será mais rico que todos os outros. Com seu imenso poder e riqueza, ele incitará a oposição contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e fará o que quiser. Mas no auge de sua força, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será transmitido aos seus descendentes, nem terá o mesmo poder que ele possuía. Seu império será tomado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, junto com um de seus comandantes, que crescerá ainda mais em poder e estabelecerá um grande reino. Após muitos anos, os 2 reinos tentarão formar uma aliança. A filha do rei do sul será dada em casamento ao rei do norte para garantir a paz, mas o acordo não durará. Ela perderá seu poder, e tanto o rei quanto aqueles que a apoiaram, incluindo seu pai, e os que confiavam nela, cairão naquele tempo. Mas de sua linhagem, um descendente surgirá para tomar seu lugar. Ele liderará um exército, invadirá a fortaleza do rei do norte e o derrotará. Ele também levará consigo os deuses deles, junto com seus governantes e tesouros de prata e ouro, e os transportará para o Egito. Ele governará por mais tempo do que o rei do norte. Depois disso, o rei do sul invadirá o reino do norte, mas acabará retornando para sua própria terra. No entanto, seu filho será movido à ação e reunirá um exército imenso. Essa força avançará como uma inundação pela terra e depois voltará, preparando-se para um novo ataque à fortaleza do norte. Em resposta, o rei do sul, cheio de fúria, marchará para a batalha contra o rei do norte. Embora o rei do norte reúna um grande exército, ele será derrotado e cairá nas mãos do rei do sul. Depois de vencer a batalha, o rei do sul se encherá de orgulho e derrubará dezenas de milhares. No entanto, apesar de sua vitória, seu poder não durará. O rei do norte se reorganizará e, após alguns anos, voltará com um exército ainda maior, equipado com grande riqueza e recursos, pronto para desafiar o sul mais uma vez. Durante esse tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul. Até mesmo alguns do seu próprio povo tentarão cumprir a visão por conta própria, mas fracassarão. Enquanto isso, o rei do norte avançará, cercará cidades fortificadas e as conquistará. As forças do sul não conseguirão resistir e nem mesmo seus melhores guerreiros terão força para enfrentá-lo. O rei do norte fará o que quiser, sem encontrar oposição. Ele se estabelecerá na terra gloriosa e, pelo seu poder, ela será devastada. Em seguida, ele buscará fortalecer seu domínio, utilizando os recursos de seu antigo reino. Para garantir seu controle, oferecerá sua filha em casamento, tentando manipular os acontecimentos a seu favor. No entanto, ela não permanecerá leal a ele, nem apoiará seus planos. Depois disso, ele voltará sua atenção para conquistar as ilhas e terras costeiras, tomando muitos territórios. Porém, um líder se levantará contra ele e acabará com a desonra que ele causou.
Essa oposição fará com que a vergonha do rei recaia sobre ele mesmo. Forçado a recuar, ele retornará à fortaleza de sua terra, mas ali tropeçará, cairá e desaparecerá para sempre. Em seu lugar, surgirá outro governante que imporá pesados impostos sobre a terra. Embora desfrute de poder e prestígio por um curto período, seu reinado terminará repentinamente, não por guerra ou violência, mas por outro meio. Então, um homem corrupto e desprezível tomará o poder, mesmo sem ter direito ao trono. Ele não conquistará o reino pela força, mas através de engano e lisonjas. Aqueles que se opuserem a ele serão varridos como uma enchente, e até mesmo um líder poderoso de uma aliança importante cairá. Após formar um pacto, ele agirá com traição, usando estratégias astutas para consolidar seu governo, apesar de ter poucos seguidores. Sem encontrar resistência, ele entrará nas regiões mais ricas e realizará feitos que nem seus antepassados, nem seus pais conseguiram. Distribuirá despojos, riquezas e recursos entre seus aliados e usará sua influência para planejar ataques contra fortalezas, seguindo um tempo determinado. Então, reunirá suas forças e lançará uma campanha contra o Rei do Sul, liderando um grande exército. O Rei do Sul também reunirá uma poderosa força para resistir, mas não conseguirá se manter firme devido a traições internas. Até mesmo aqueles mais próximos dele, os que compartilham de sua mesa, se voltarão contra ele, fazendo com que seu exército desmorone e sofra grandes perdas. Mesmo sendo inimigos, os dois reis se sentarão à mesma mesa, conspirando um contra o outro e falando mentiras. No entanto, seus planos enganosos não terão sucesso, pois os acontecimentos ocorrerão apenas no tempo determinado. O rei do norte retornará à sua terra com grandes riquezas, mas seu coração estará voltado contra a aliança sagrada, e ele agirá de acordo com sua hostilidade antes de voltar para sua terra. Quando chegar o momento, ele marchará novamente contra o sul, mas desta vez as coisas não acontecerão como antes. Uma frota de navios vindos do oeste se levantará contra ele, forçando-o a recuar. Tomado pela fúria, ele voltará sua ira contra a aliança sagrada, favorecendo aqueles que a abandonaram e conspirando com eles. Suas forças se levantarão em seu apoio, profanando o santuário sagrado e pondo fim aos sacrifícios diários. Em seu lugar, estabelecerão uma terrível abominação que trará destruição. Aqueles que agirem com maldade contra a aliança serão ainda mais enganados por suas palavras enganosas, mas os que permanecerem fiéis ao seu Deus se manterão firmes e agirão com coragem. Entre o povo, haverá aqueles sábios que guiarão muitos, mas sofrerão grandemente. Alguns cairão pela espada, outros serão queimados, aprisionados ou despojados de tudo o que possuem. Mesmo em seu sofrimento, receberão alguma ajuda, mas muitos se juntarão a eles sem sinceridade, movidos por lisonjas e não por verdadeira convicção. Alguns dos sábios tropeçarão, mas isso servirá como uma prova, para refiná-los, purificá-los e prepará-los para o que ainda está por vir, pois o tempo determinado ainda não se cumpriu. O rei fará o que quiser, exaltando-se acima de tudo, até mesmo sobre o divino. Ele falará com arrogância, fazendo declarações espantosas contra o Deus dos deuses. No entanto, prosperará até que o tempo do juízo se complete, pois o que foi decretado deve acontecer. Ele não terá consideração pelo Deus de seus antepassados, nem se importará com os desejos dos outros, incluindo os das mulheres. Em sua arrogância, rejeitará todos os deuses, colocando-se acima deles. No entanto, mostrará devoção ao Deus do poder, adorando uma divindade desconhecida por seus antepassados. Honrará esse Deus com riquezas, ouro, prata e tesouros.
nas fortalezas mais poderosas, exercerá influência por meio desse Deus estrangeiro, utilizando-o para obter reconhecimento e prestígio. Ele levantará governantes em seu nome e dividirá a terra entre eles, usando-a como instrumento de lucro e controle. Quando os momentos finais se aproximarem, o rei do sul lançará um ataque, mas o rei do norte retaliará com força esmagadora. Ele virá como uma tempestade violenta, liderando exércitos de cavaleiros, carruagens e uma frota de navios. Varrendo a terra, invadirá muitos territórios, deixando destruição por onde passar. Ele também entrará na Terra Gloriosa, conquistando muitas nações. No entanto, algumas regiões, Edom, Moabe e os líderes de Amon, escaparão de seu domínio. Estendendo ainda mais seu poder, ele tomará posse de outras terras, incluindo o Egito, que não será poupado. Ele se apoderará dos tesouros do Egito, ouro, prata e outras riquezas valiosas, enquanto os líbios e etíopes o seguirão. Mas então chegarão notícias alarmantes do leste e do norte, enchendo-o de fúria. Determinado a esmagar toda a oposição, partirá para destruir muitos sem misericórdia. Ele estabelecerá seu quartel-general real entre os mares, perto do Monte Sagrado, acreditando-se intocável. No entanto, seu tempo chegará ao fim, e quando isso acontecer, ninguém virá em seu socorro. Nesse momento, Miguel, o grande príncipe que defende o povo de Deus, se levantará. Um tempo de grande angústia virá, pior do que qualquer coisa que o mundo já tenha visto. Mas mesmo em meio a esse caos, a salvação chegará. Aqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida serão libertos. Muitos que há muito tempo descansam no pó da terra ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, enquanto outros para a vergonha e julgamento perpétuos. Os sábios brilharão como o esplendor do céu, e aqueles que conduzirem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas para sempre. Mas você, Daniel, cele estas palavras e guarde este livro até o tempo determinado no fim. Foi-lhe dito. Naqueles dias, as pessoas buscarão incessantemente por respostas, e o conhecimento aumentará grandemente. Então, Daniel olhou para cima e viu duas figuras em lados opostos de um grande rio. Uma delas se voltou para um homem vestido de linho, que estava sobre as águas, e perguntou: "Quanto tempo até que esses acontecimentos surpreendentes se cumpram?" Daniel observou enquanto o homem de linho levantava ambas as mãos para o céu e jurava pelo Eterno, declarando: "Durará um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a força do povo santo estiver completamente destruída. Então todas essas coisas se cumprirão." Daniel ouviu as palavras, mas não as compreendeu completamente. Então perguntou: "Meu senhor, qual será o desfecho de tudo isso?" O homem respondeu: "Siga seu caminho, Daniel. Essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, provados e tornados justos, mas os ímpios continuarão em sua maldade. Os corruptos não entenderão, mas os sábios discernirão a verdade. Desde o momento em que o sacrifício diário for tirado e a abominação que causa desolação for estabelecida, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar e perseverar até 1335 dias. Mas para você, Daniel, continue no seu caminho. Você encontrará descanso e, no fim, ressuscitará para receber sua herança no reino no tempo determinado.